Salve, salve galera, boa noite. Esse é o Cannabis. Eu sou o Ricardo Amorim com a sua dose semanal de informação, debates e conversas sobre a cannabis no Brasil e no mundo. Eu hoje tenho a honra aqui, eu tô muito privilegiado, viu, galera? Porque eu tenho a honra aqui, tenho tido a sorte aí de minha peregrinação por esse mundo da cannabis, aí tenho tido a sorte de encontrar pessoas incríveis com quem eu sempre aprendo muito e fiz aí não só colegas de trabalho do ramo, como amigos mesmo que topam aqui, vêm falar, e eu acho que isso é um reconhecimento do trabalho, né? Não só o reconhecimento do trabalho que eu faço aqui, mas principalmente o reconhecimento das pessoas que vêm militando nesse segmento há tanto tempo, né, e que ajudaram aí a construir o cenário que a gente tem hoje, né? Então hoje eu tenho a honra de trazer aqui para vocês o Fabrício Pamplona, que eu já vou pedir para ele entrar no ar aí, que já está aqui nos nossos estúdios, aqui nos bastidores. E eu faço questão de apresentar, esperar quando ele estiver aqui. Opa, Fabrício, boa noite, meu amigo, tudo bem? Pô, que bom Boa ter noite, você Ricardo. aqui, uma honra, uma alegria ter você aqui. Para quem não conhece o Fabrício Pamplona, acho que é uma das principais referências aí, tanto do ponto de vista de ciência, como do ponto de vista de empreendedorismo com cannabis no Brasil. É um cara que, né, teve a carreira toda... né, a boa parte da carreira construída aí no mundo acadêmico, né, como pesquisador, mestre e doutor em farmacologia, né, enfim, trabalhou na Alemanha, já fez pesquisa, né, foi pesquisador na Alemanha, no Instituto Dora aqui no Brasil, Fiocruz, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, fez parte do Ministério da Ciência e Tecnologia, membro do Conselho Deliberativo do CNPq. Se eu ficar lendo a biografia do Fabrício aqui, a gente não vai chegar... A gente vai chegar no final do programa aqui, a gente não conseguiu nem conversar, né? Fabrício, bem-vindo, muito obrigado aí pela sua participação. Eu queria que você desse aí um primeiro alô aí para a turma que está nos acompanhando aqui. Tudo bem, Ricardo? Boa noite, pessoal que está nos ouvindo. Uma felicidade imensa estar aqui, entre amigos, batendo papo sobre algo que interessa pra caramba. Vou fazer duas ressalvas, né? Primeiro que a gente está falando de viabilidade de negócio de cannabis já faz tempo, parece que a coisa, enfim, né, demora para engrenar, mas hoje a gente tem uma realidade muito diferente de quando eu começou, e eu costumo dizer que eu sou um eterno e incorrigível otimista. Eu vejo com bons olhos Boa. tudo que está acontecendo, né? E segundo, eu queria dizer que o pessoal falava do meu currículo e era comum me apresentar, falava assim, mesmo tão jovem, com um currículo tão extenso, ninguém mais fala o tão jovem. Então, o tempo está passando. O tempo passou, né, cara? Agora você já está ali, já quase não é um senhor, mas já é um executivo aí com a trajetória já, né, longa aí nesse. Porque, né, se a gente pensar, né, Fabrício, a gente pensar assim, cara, o negócio não começou tem muito tempo, vamos falar ali 2012, 2014, que a coisa começou a ganhar atração, né? Acho que o caso da Anne Fischer, né, lá atrás, né, acho que foi 2014, né? Acho que o documentário o ilegal, acho que é 2015, né, por aí. É E quem 13. tá ali desde 13, né? 13, pois é, 14, 12, exatamente isso. Quem tá ali desde o começo é veterano da indústria, né? Enfim, e de tudo isso, acho que eu quero conversar um pouco, né, sobre como a gente chegou até aqui, acho que o seu otimismo e como você ajudou nisso, mas me conta um pouquinho antes aí, o que você está fazendo agora, Fabrício, porque você faz tanta coisa, cara, que a turma perde a referência, fala, pô, onde é que o Fabrício está agora? O cara está metido em várias coisas diferentes, conta pra gente o que você tá aprontando atualmente, cara. Legal, vamos dar um fast forward. Boa. Hoje, eu me defino como um consultor, né, e mentor de negócios, né, nessa área. Acho que é uma coisa natural que acontece com quem, primeiro, está há bastante tempo, né, como você comentou aí, um dos pioneiros do mercado, realmente posso falar com orgulho e sem falsa modéstia disso. E acontece que eu acabei fazendo o ciclo de empreendedor, né? Já fui cientista, já ajudei a fundar empresa, já vendi empresa, né? No caso da cannabis especificamente, vendi aquela empresa de genética, que foi quando a gente se conheceu, Sim, quando saiu a matéria na sim, Veja, né, é verdade, do painel eu lembro. de farmacogenética. Vendi uma empresa de tecnologia também, da qual eu saí agora em abril, e aí Uhum. começou a aparecer esse papel. As pessoas que estão tocando negócios me chamando, e aí eu acabei participando de um negócio específico, que é uma holding de investimentos.
Então hoje, Tá. até se você vê em eventos, eu estou aparecendo como Vital Green. A Vital Green é uma holding de investimentos e tem três Aham. investimentos feitos hoje. A Fitocanábica, que é uma empresa de marketing digital, que favorece o acesso, né, à consulta médica e produtos. Uma operação da 660, mas que está bem interessante. Um Aham. empreendedor baiano que se mudou aqui para Floripa, então está no quintal de casa aqui, estou ajudando Pô, ele. tá É, tudo em a- casa. Além disso, uma clínica, que é a 3F, do professor Francis Ney Nascimento, que agora tá bem famoso aí, porque teve o caso do Suplicy, né, que eles ajudaram a Ah, tratar, tá. né, o primeiro caso de Uhum. Parkinson. Então, o Ney é meu conterrâneo aqui, contemporâneo, melhor falando, da Farmaco, e eu fui mentor aí da clínica, e também uma importadora. E aí a gente está fazendo a batalha aí de trazer insumos de CBD para farmácia de manipulação, e além disso, estou adentrando no mercado dos cogumelos funcionais. É isso que eu tenho feito Boa, agora. boa, maravilha. Eu tô falando que o cara faz coisa pra caramba, cara. E essa coisa do cogumelo, acho que a gente podia falar também, porque eu acho que acaba tendo um paralelo interessante com a cannabis, né? Porque são coisas que agora tá vindo a pesquisa, né? Mas eu queria antes, né, falar sobre a cannabis especificamente, né? Que a gente, pô, você como pesquisador, né? Você, vamos dizer, a sua formação inicial acadêmica, né? Pesquisador em farmacologia, quer dizer, um cientista, né, já considerado aí um dos 10 mil cientistas mais importantes da América Latina, né, com uma referência, com uma obra publicada aí vastíssima, com muitos artigos publicados, né, e você fez isso, né, e construiu essa carreira quando ainda era muito difícil. Né? E aí, não que esteja fácil, mas quando era muito difícil, né? Conta um pouquinho para a gente como é que era lá atrás, o que melhorou, e aí eu queria, né, entender como é que a gente chegou até aqui, mas principalmente a questão como era o cientista de cannabis, sei lá quando você começou, cara, como é que era essa história? O cara fala, pô, Legal, ah, maconheiro, isso ótimo. aí, né? O cara vai falar assim, pô, isso aí é maconheiro, isso aqui, eu não vou estudar isso aqui não, né? Imagino que era por aí, né? Daí para pior, né? Sei Era por lá. aí. Era por aí. Vou contar algumas coisas e acho que tem um Uhum. contexto muito legal para falar disso, porque acabou de sair um manifesto, né, dos pesquisadores em cannabis, comentando das Exatamente. dificuldades, etc. Bom, eu comecei nessa área em 2003, né? Então, assim, Pô, se agora o pessoal está dizendo que está difícil, imagina tá 22 anos mas, atrás. Né? pois é. Pois é. Não, eu lembro, eu até dei, E, né, essa notícia no primeiro programa que eu fiz o piloto aqui, eu li lá, eram 31 instituições, 132, né, para fazer um marco regulatório da pesquisa com cannabis. Mas, pô, lá em 2003, quem dissesse isso, falava assim, cara, você tá louco, né? Isso não vai acontecer, né? Como é que era lá? Me então, conta aí um pouquinho. em 2003, o cenário era o seguinte: tudo que a gente fazia era clandestino, eu não conseguia trazer CBD e THC legalmente para o Brasil, ninguém tinha autorização de nada e se pedisse para a Anvisa ela não dava. Basicamente Tá. era isso. Então, assim, eu já usei CBD do Mechula, você tem ideia? É CBD mesmo? original do Mechula, sim, tinha lá no congelador do laboratório. E eu tive a sorte, a honra, o privilégio de Uhum. trabalhar no laboratório de um gigante, de um dos pioneiros aí da Pioneiro. pesquisa no mundo, né, que é o professor Takahashi. E na origem foi assim, o Carlini, né, que é o grande pai de todos, que Também. trabalhou com o Mechula, ele, Uhum. ele originou basicamente dois grupos de pesquisa, um em Ribeirão Preto e um em Santa Catarina, né, um em Floripa. Tá. Então foi o Uhum. grupo do Zuardi, que virou o Cripa, né, e o grupo do Takahashi, que aí veio eu, e agora o Rui, né, e, enfim, o Francis Ney também vem dessa linhagem, vamos dizer assim. Sei. Mas lá no início, Ricardo, era tudo clandestino. Se batesse a polícia no laboratório, ia todo mundo preso, porque não tinha registro de nada, né? E mesmo quando a gente ia para o Congresso, o que acontecia era assim: esse era um tema totalmente outsider. Todo mundo Tá. só falava de maconha pensando em dependência e prejuízo cognitivo. E por que eu me destaquei? Eu fui um dos primeiros caras que levantou a mão. Você imagina, eu tinha, sei lá, 22, 23 anos. Eu Uhum. levantei a mão e falei, pessoal, vocês não estão entendendo. Faz 2 anos que foi publicado um negócio que se chama sistema endocannabinoide. Isso muda radicalmente o entendimento de tudo que vocês estão falando. Claro que isso aqui pode trazer dependência, claro que tem o risco dos caras, dos junk, que ficam sequelados, mas eu estou olhando para isso aqui de uma ótica medicinal e tem um monte de oportunidade que vocês não estão vendo. Então eu ia para os congressos sozinho, falando isso, e o pessoal só começou a me levar a sério quando eu comecei a ganhar prêmio. Aí falou, pô, esse cara aí tá, Esse né, tá alguma fazendo coisa uma eu tô. ciência, É fazendo uma que eu ciência disse, cara. criativa que
falando o contrário do que todo mundo tá falando, tem que ouvir esse cara. Eu era cabeludo, enfim, completamente diferente assim do meu visual hoje. E aí eu comecei a chamar atenção por uma ciência bem feita, num tema muito controverso, né? Foi isso que Uhum. aconteceu. E Pô, algumas pessoas criticam uma coisa específica, assim, se olhar nos meus estudos originais, tem pouquíssimo CBD, pouquíssimo THC, porque o que era da planta era tudo proibido. A gente tinha que usar canabinoide sintético para poder fazer ciência. E aí, é como mesmo. a Receita Federal não sabia o que, que era, passava em branco. Entendi. Se não é proibido, não sei o que Nunca que tinha é, ouvido não tá falar. proibido. Entendi. Pô, sensacional isso, cara. Sensacional. Universidade, deixa Cara, rolar. esse negócio do sistema endocannabinoide, cara, é uma história que eu sempre gosto de contar, eu sempre lembro, cara. Eu tava num evento nos Estados Unidos, e aí o pessoal tava falando sistema endocannabinoide pra cá, sistema endocannabinoide, o cidadão levanta a mão assim e fala. Pessoal, numa boa, eu sou médico há 40 anos, eu nunca ouvi falar nesse negócio, cara. Do que vocês estão falando? O que é sistema endocannabinoide? Assim, o cara admitindo a ignorância dele, e assim, o cara era médico há 40 anos, o coroa lá falou, cara, que loucura é essa? Né? Eu acho que esse entendimento foi o grande ponto de partida, né? De saber Foi. que há receptores de canabinoides em todos os tecidos do corpo, né? E tal, e isso abriu a cabeça da galera, né? Para minha carreira foi assim, eu tinha dois projetos muito interessantes na mão. Falei, cara, o que que eu vou tocar? E aí eu olhei e falei, não, esse negócio é muito novo. Esse negócio está mudando o entendimento do cérebro, do comportamento. Não, minha conexão não era tanto com a maconha. Embora, sim, Uhum. maconheiro. Tava com a camiseta, Tava tava com a escrito. pulseirinha, tava com a pochete da Jamaica, tava tudo escrito Tava ali. caracterizado. Mas a minha conexão era com o entendimento profundo desse sistema e a pretensão, né, a inspiração, o insight de que aquilo ia mudar radicalmente o entendimento do cérebro. Era assim que eu via. E de fato foi o que aconteceu. Né? E aí tem, sobre assim, legalidade da pesquisa, tem mais duas coisas que eu quero comentar muito legal. A primeira vez, quando eu recebi doação do Acomplia. Lembra disso? Rimonabant Acomplia? Não lembra. Eu que era o fundo Muitas de pessoas fomento? não, muitas pessoas nem associaram isso a cannabis na época. Mas Tá. saiu, isso era mais ou menos 2008, por aí. Eu morava na Alemanha na época. E aí, cara, Uhum. era o Ozempic da época. Todas as revistas saiu nova pílula para emagrecer, não sei o quê. E a gente já Uhum. usava isso para pesquisa, porque o negócio era um bloqueador da fome, bloqueador do sistema endocannabinoide. E Tá. aí, era o Ozempic da época, o mesmo AUE do Ozempic. E aí eu Uhum. escrevi um artigo na extinta revista Ciência Hoje, falando assim, pessoal, eu estudo isso, vai dar problema, porque se bloquear o sistema do canabinoide tem essas e essas consequências. Falando de depressão, falando não sei o quê. E o Uhum. título do negócio era Magrinho mais triste. Tipo, você vai ficar magro, mas você vai ficar deprimido. Até hoje o pessoal me sacaneia. Tem gente que fala, como é que é aquele artigo do gordinho mais feliz? Não, é o Não, magrinho era o mais triste, contrário. porra. Era o contrário. Então isso Genial, foi cara. muito marcante. Foi muito marcante, eu Uhum. cantei a pedra, né, de que esses negócios não ia para frente por efeito colateral, e ele entrou e saiu do Sim. mercado muito rápido. E o outro dia marcante foi quando, já na entourage, eu fui registrado na Polícia Federal, na UNODC, né, no escritório da ONU para política de drogas, como o Uhum. cara que foi o responsável técnico por importar maconha pela primeira vez no Brasil, né, legalmente. E aí a Polícia Federal entregou 10 quilos de maconha pra gente lá no aeroporto de Campinas. Olha Sensacional, como né, o cara? jogo muda. Olha O como o jogo jogo muda, muda. falou, pô, o jogo mudou, né? Mudamos de lugar, que o policial te entregando, em vez do cara ir lá aprender, o cara que te entregou, toma aqui o presente, né? Não, é genial. Cara, porque assim, você pensando, né? A própria ciência, eu acho que o próprio negócio, né? A gente juntar aqui as duas pontas, né? Da cannabis, né? Da maconha em geral, ela sempre avançou pela atitude do pesquisador, pela atitude do investidor, pela atitude do empreendedor, do cara que ele ia ali testando as barreiras, né, cara? Acho que sempre, né? Acho que isso é uma característica. As associações, eu acho que tem também essa coisa, os HCs de cultivo individual. Quer dizer, eu conversei com o Emílio Figueiredo aqui na semana passada e dizendo justamente isso, né? Que ele faz uma advocacia insurgente, né? De testar os limites. Eu acho que para o lado da pesquisa é um pouco isso que você está me contando, né? Quer dizer, você vai vendo até onde você vai e quando isso vira uma realidade, não se pode mais parar, né? Quer dizer, o gênio não volta para dentro da lâmpada, né? Gostei desse termo, gênio não volta para dentro da lâmpada. Não Eu acho volta, que é isso cara. mesmo.
Eu acredito que as leis, elas acompanham o avanço da sociedade. Nisso eu estou super alinhado com o Emílio. A gente é bem amigo, já participamos de um monte de coisa. Tudo isso que você mencionou, eu já participei. É engraçado, já participei de HC, já participei de tirar cultivador da cadeia, já participei de um monte de coisa. E geralmente é o Emílio que me bota nessas roubadas aí. Mas já fizemos um monte de coisa. Não, mas... E eu acredito nisso, sabe? A sociedade avança, a lei, e aí deputados, leis, polícia, etc., instrumentos conservadores, vamos dizer assim, eles resistem até o momento que não dá mais para resistir, aí eles se adaptam, né? E alguns pioneiros têm coragem de fazer isso. Eu sempre tive, assim, admiro todos que fizeram, assim, todos os pioneiros, né? Você menciona aí associações, etc. Eu sempre fui pelo caminho da ciência, porque eu acreditei que isso me dava uma caneta diferente, vamos dizer assim, né? Sim. Isso foi uma coisa claro. no meu mestrado, cara, tem um slide que eu tenho muito orgulho, um dia eu tenho que escrever sobre isso, porque obviamente a história se perde, mas em 2003, não, minto, 2005 para 2006, defendi meu mestrado, e aí eu botei um slide, foi na época que a Soninha tinha perdido acho que na Sport TV ou na ESPN, na ESPN, que ela trampava. Depois ela porque veio a ela ser saiu na revista vereadora, né? Época, eu fumo maconha e daí, né? Tinha uma coisa assim, né? Foi a capa da Época onde tinha uma galera abrindo a gaveta ali, né? Isso. Aí eu botei essa capa da época, botei o Planet Hemp, né, que tinha sido preso tantas vezes que as pessoas já estavam com medo de ir no show deles, né? E o Carlini. Eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Que uma pessoa, né, uma pessoa canta sobre o tema, é presa. Outra pessoa fala que fuma, perde o trabalho. E aqui a gente tem o professor Carlini, que sempre falou, né, o tempo inteiro desse negócio, não sei se fuma ou se não fuma, mas ele tem vamos dizer assim, o álibi de poder falar sobre isso. O que acontece é que esse cara é um cientista, né? E aí que eu descobri esse poder da voz do cientista. Eu falei, cara, eu não posso ficar dentro do armário. Eu tenho que sair do armário, porque isso tem um poder incrível de mudar a sociedade. E ali foi um insight fodido para mim, onde eu fiz essa mudança de chaves. Sensacional. E eu acho que isso é ainda que o pessoal reclame muito de falta de pesquisa, eu quero aprofundar um pouco esse tema com você, mas eu acho que a ciência tem ajudado muito na regulamentação e principalmente, e aí a gente está falando de evidências clínicas, né, terapêuticas, principalmente no medicinal, né, com base do entendimento mais profundo do sistema endocannabinoide, dos seus mecanismos de ação, os diferentes cento e tantos canabinoides que antigamente acho que era só CBD e THC, né? Talvez o THC mais popular por conta dos efeitos, né, euforizantes, enfim. A ciência também ajudou a abrir as portas do negócio, né? Porque se não houvesse um reconhecimento lá do regulador ou do legislador de que há de fato um benefício, né, terapêutico daquela planta que foi descoberto por cientistas, não haveria as empresas que trabalham nisso e agora até as próprias grandes farmacêuticas olhando para o mercado, né? No meu entendimento, a ciência estava pronta na hora certa. Tá? Ela não foi o estopim, né? Mas ela estava pronta na hora que foi necessário que ela estivesse lá. Então estava vindo, tinha uma cama de ciência ali acontecendo, já fazia pelo menos uns 30 anos, com participação de pesquisadores brasileiros, e um ou outro artigo ali saindo, etc. Aí veio a Marcha da Maconha, né? Então, assim, a pressão social até, vamos dizer assim, intensa, né? Assim, bem notória, bem gritante, né? Foi enfim, 2009, tá faltando né? os adjetivos aqui. Mas 2009, a Marcha da Maconha, né? ele gritando na rua, e nisso apareceu essa demanda dos pacientes. A demanda dos pacientes, ela conseguiu congregar essas duas forças. A força da racionalidade, da ciência, e a força da energia da mudança da Marcha da Maconha. Para mim, essa é a tríade. Sim, essa é a esse tríade foi de tudo que aconteceu no Brasil. E aí a gente, né, mudou de patamar, a gente começou até antigamente lá não era 660, né? A primeira atualização de importação tinha outro número, né? Resolução, né? Tinha outro número. Tinha outro número, né? 660 de 2016, eu acho. É mais recente, acho que até mais recente, acho que até por aí. É mais recente. Mas, enfim, e aí, quer dizer, isso tudo, como você falou, né? Quer dizer, confluiu ali um momento certo das pessoas estarem na hora certa, no lugar certo, né? E aí você começou Isso aí foi mais ou menos quando você começa na Entourage ou foi mais para frente? Eu comecei na Entourage em 2015, tá? Eu já tinha assim, terminado o doutorado em 2010, que era sobre esse tema, né?
tiro minha primeira empresa, óbvio que a minha empresa falhou, a primeira empresa falhou, porque assim, empreendedorismo de verdade é assim, né? Se É não tem assim, risco, não, né? não Então, eu funciona. falei a primeira empresa e fui para a Redditor em 2011. E Tá. aí, uma história que eu conto em poucos lugares aqui, eu acho que tem ambiente. Em 2013, eu estava no Rio, o Emílio, que já foi mencionado aqui, me convidou para uma reunião. E Aham. aí, cara, assim, ó, se a gente estivesse na ditadura, eu acho que teria sido o que se chamava de uma reunião subversiva, né? Tava o Emílio, tava o Ricardo Ferreira, tava o Siddhartha Ribeiro, tava o Stevens Ren, cara, tava todo mundo, tava o pessoal lá que fez o Ilegal, o Tarso, eu não lembro se O tava, eu acho que tava o Tarsus, outro é. diretor lá, Aham. o brother dele, Tá. enfim, Uhum. o Faverê, né? O Emílio botou um AK-47 para todo mundo, e, e aí, meu amigo, O papo daquela rendeu. reunião floresceu. Aquela reunião floresceu. E aí eu entendi, eu te juro, eu nunca tinha entendido por que eu estava no Rio de Janeiro. Eu nunca tive acesso a tanto na Redditor e tinha produzido tão pouco. E aquele dia mudou a minha história, mudou a história de muitas das pessoas ali envolvidas, mudou a história do país. E os primeiros pacientes começaram a dar as caras e aparecer no Fantástico. Na época, o Tá. Ricardo Ferreira e o Faverê, que eram os médicos, né, pioneiros, assim, o Uhum. Ricardo não aparecia no Fantástico, não sei se você lembra, parecia aquela imagem assim, toda Aham. desfigurada, voz de Pato Donald, ele não se sentia à vontade, Sei. né? Hoje dá orgulho de Uhum. falar que foi ele. Pois E é. os primeiros pacientes começaram a aparecer. Então, foi antes da entourage, eu estava lá no Edor, na Tá. Redditor, maior Redditor. empresa de saúde da América Latina, e aí muitas das pessoas que hoje são líderes, né, das associações me procuraram, eu apoiava, mas quem me colocou de verdade nesse caminho foi a Margarete. Tá? Nunca vou esquecer desse dia. A Margarete chegou para mim com um frasquinho. A filha dela, a Sofia, era uma das voluntárias de pesquisa lá na Redditor. E Aham. aí ela chegou para mim e falou assim: doutor, eu não sei o que tem aqui dentro direito. A gente está trazendo dos Estados Unidos, já tem gente fazendo aqui no Brasil, mas esse negócio aqui está mudando a vida da minha filha e de várias outras crianças. Me ajuda a entender. E aí eu comecei a me envolver e tive uma reflexão profunda, assim, duas, na verdade. Uma é parecida com aquela do insight ali que eu tive, que o Carlini tinha voz, né, e podia falar. Eu falei, Sim. cara, eu sou cientista, eu tenho um conhecimento acumulado que se eu não aplicar para essa gente, não serviu de nada eu ter vindo até aqui. E nisso eu já tinha 10 anos de caminho, né? Imagina, Certo. então, o que aconteceu do nada em 2013, quando estava surgindo, eu já tinha 10 anos nessa história, né? Já tava E, desde a, 2003, como você falou aí, exatamente. Aham. então eu falei, cara, eu estou preparado. Não sei se tem outras pessoas no Brasil para ajudar, mas os caras que poderiam ajudar com o mesmo nível de conhecimento são professores universitários, têm a sua carreira, são mais antigos, não vão se envolver. Bom, eu estou disposto, eu vou me envolver. E aí, a segunda reflexão foi: me convidaram para fundar, na época acho que era a Amami, a própria Margarete estava envolvida na Tá. Amami na época, tá? E aí ela, a Ju, né, a Juliana Paulinelli, A o turma do Leandro Rio lá, Ramires e né? tal. Uhum. Isso, exato. E aí eles me convidaram e eu falei, gente, eu vou apoiar vocês, mas o meu ISTA não vai ser ativista. Contem comigo, mas o meu ISTA é do cientista. Então, assim, Perfeito. eu vou por aqui, vocês vão por ali, vai ter os advogados por ali, vai ter cada um no seu canto e nós vamos fazer isso aqui acontecer. Né? Tem o Sensacional. cineasta, tem. E isso foi legal, assim, foi um movimento coordenado, não foi à toa, sabe? Não Sensacional. foi uma coisa dispersa. E tudo por conta do Emílio. Aquele dia, aquela reunião, aconteceu isso. E aí Pô, foi um negócio muito legal, porque floresceu, floresceu. cara, essa reunião aí dá um curta-metragem aí, entrevistando a galera, fazendo né, essa reunião aí, entrevistar a galera hoje, como né, tudo que foi conquistado de lá para cá, dá um belo É. mini-doc aí pra galera relembrar ali de como aconteceu. Pô, fica a ideia aí pro cineasta, não é minha praia não, mas quem sabe, né? A gente cola aí junto com E, uma galera e e, conta essa história em detalhe, porque eu imagino que tem episódios sensacionais, né? e deixa eu contar mais uma. Teve mais uma dessa, que assim, quando eu Uhum. saí do Rio, por que eu saí do Rio? Porque eu sou um maldito de um catarinense que morou na Alemanha e eu gosto das coisas muito certinho. Cara, eu não me adaptei no Rio de Janeiro. Eu gostei pra cacete, foi legal, fiz um monte de festa, enfim, é de segunda a segunda. Eu toquei no carnaval, meu, toquei na Orquestra Voadora, um Olha negócio aí o cara. completamente impensável. Pô, tem Toquei no carteirinha de bloco da Orquestra carioca, Voadora. Fabrício. Tem carteirinha de carioca Exato. já, cara. Mas profissionalmente eu não me adaptei. Foi Tá. engraçado, foi frustrante para mim, foi frustrante para todo mundo à minha volta. E aí eu inventei uma startup, que foi aquela startup de tecnologia, para voltar para Floripa. Uhum. Tava homesick,
de Floripa, né? Falei, vou voltar. Aí eu tô aqui há 6 meses, me liga o Toffoli, você conhece o Toffoli, acho que da Unicamp, né? Sim, Também é um sim. psiquiatra super famoso, Uhum. não foi da primeira leva ali, mas estava envolvido pra caramba, principalmente nos Pra psicodélicos. caramba. E aí Sim. o Toffoli me liga, falou, cara, seguinte, nós vamos fazer um encontro na Unicamp, só os maiores especialistas da cannabis do Brasil. Eu sei que você está tentando fazer uma empresa de tecnologia, que você saiu do Rio, não sei, mas você tem que estar lá. Cara, eu falei, Toffoli, te agradeço, cara, mas eu já estou em outra. Eu estou em empresa de tecnologia, agora meu negócio é outro. Ele insistiu, cara, 2, 3, 4 vezes. E eu falei, tá bom, eu vou nesse negócio. Eu peguei e fui. Bora. E aí chegou lá, cara, esse encontro foi outro negócio, foi 2 dias, tava realmente todo mundo. A mesa na época foi eu, o Leandro Ramírez e o Fileve, eu acho, o Baba, o Renato Fileve. E Aham. aí, mesa médica. Mas tinha cineasta, tinha antropólogo, Henrique Carneiro, tinha o Tarso. Cara, tinha todo mundo, todo mundo, todo mundo. Sabe aquele negócio, você fica pensando hoje e fala, cara, todo mundo. 2 dias, Uhum. foi incrível. E aí lá eu conheci o Caio, que era o fundador da Entourage, né? Eu falei, Denturagem, cara, tá. esse louco tá em 2015. O cara estava fundando uma empresa em 2015 e eu assinei meu primeiro contrato com empresa, de fato, né, nessa época, consultor de início. E hoje eu tenho certeza absoluta que aquele contrato foi formação de quadrilha, cara. Não pode ser. Porque o negócio não era legalizado. Tava escrito ali, vai fazer remédio de maconha, porra. O negócio não era legalizado. Isso é formação de quadrilha. Assim, assinado, né? Registrado em cartório, né? O que é pior, né? Uhum. com contrato formal por advogado. Uhum. Eu só assinei porque E ele era o advogado. Então, assim, o cara deve saber o que tá fazendo. sabe que é sensacional. E a Entourage foi, de certa forma, também meio que pioneira nisso, né? Os caras, a proposta deles era trazer o insumo e produzir aqui e pesquisar para produzir o insumo aqui também, né? Era mais ou menos esse o modelo Sim, de cara. negócio, né? Na minha visão, tem 2 empresas pioneiras de verdade. A Entourage e uma outra empresa canadense que pouca gente fala, que era a Mad Relief, feita pelo Thiago Calado, que é um cara que, de acordo com o nome, é super low profile. Baita empreendedor, né? Mas ele é low profile, meu amigo também. Nessa época a gente não se conhecia, a gente veio a ser amigo depois, mas essas foram as 2 empresas que começaram a porrinhar a Anvisa e falar, meu, olhem para isso aqui é de verdade, a gente não tem nada a esconder, né? Ele vindo do Canadá e a Entourage teve o caminho de primeiro licenciar a matéria-prima da Holanda, né, da Bedrocan, Uhum. que era uma espécie de dogma do Caio, né? Ele falou, não, eu quero trazer o melhor insumo, esses caras entendem pra cacete de planta, é a única empresa que já tinha padronizado a genética na planta, né? Nós queremos esse cara aqui. Fizemos o acordo com a Bedrocan depois cedeu os direitos nas Américas para a Canopy, né? Então, Sim. como a gente era no Brasil, virou a Bedrocan Brasil e a Entourage sendo parte do grupo Canopy. E foi aí que eu me tornei um executivo da Canopy. Durante a bolha da cannabis, eu sentava lá com o CEO para discutir estratégia, enquanto eles passaram do valuation de 200 milhões de dólares para 15 bi de dólar em 2 anos. Então eu Sensacional. vivi a bolha da maconha de dentro da maior empresa, da empresa líder desse negócio. Foi incrível. Isso é uma coisa interessante que você falou, Fabrício, que eu tinha até anotado para te perguntar também, cara, que né, a gente falando de Entourage tendo sido, né, agora você botou a Mad Relief também, mas a Entourage no Brasil, que tinha muito batendo na porta da Anvisa, né? Como é que foi o papel ali, você, do cientista, né, do Fabrício cientista, ao mesmo tempo Fabrício executivo, né? Como é que foram essas interações lá e o que você acha que mudou? Agora, de fato, o Emílio estava falando semana passada que agora deve assumir uma diretoria mais progressista, inclusive, que foi já sabatinada e tal, que evoluiu, mas mesmo os mais conservadores, aí, lá naquela época, como é que era bater lá nessa turma? Era o mesmo estranhamento, mas já tinha alguma, peraí, eu preciso ouvir esses caras. Foi assim, como cientista era extremamente frustrante, extremamente, porque assim, as Tá. evidências estavam ali, tinha muita coisa, eu nunca vou esquecer de um dia que era 5 de julho, meu aniversário, a gente chegou, cara, com um documento, assim, tinha mais de 300 páginas, um dossiê que eu tinha feito sobre segurança do THC e do CBD, cheguei lá, não vou dizer o nome da pessoa que fez isso, porque ela ainda está na Anvisa, mas ela só folheou assim, passou o dedo. Que ótimo que vocês fizeram esse trabalho, mas não vai servir de nada. Ela falou assim, começou a reunião assim. No meu aniversário! No meu Cara, aniversário, eu nunca esqueço aquele dia. presente às avessas. Então, como cientista, foi super frustrante. Como executivo e como homem de negócio, vamos dizer assim,
foi uma baita escola, né? A Entourage foi a minha Tá. escola, como estratégia regulatória, como poder ajudar a agência a aprender, né? E aí eu entendi que a gente tinha que ser uma espécie de cavalo de Troia e entrar e falar com os caras lá de dentro, sem parecer um outsider rebelde. Tem que né, ir de gravata, falar com os caras devagarinho, maciota. O prazo é em anos, o prazo não é em dias. É outra história, né? Quando eu apaziguei isso, a coisa começou a fluir. E Uhum. como negócio, né, o Caio já era um cara extremamente Sim. competente e experiente. A gente tinha executivos, né, investidores do mais alto nível do Brasil. Então, para mim, foi uma escola, né? Eu acho que é ali que foi a mudança. Eu falo que eu sou cientista empreendedor, né? Então, entrei na Uhum. Entourage cientista, eu saí cientista empreendedor, agora acho que sou mais empreendedor cientista, não sei, tô me virando um outro bicho, assim, né? Não, cara, Mas a eu Entourage acho que foi você minha tá. grande escola. Eu acho que você faz um ótimo mix aí, e eu acho que esse papo tá interessante, porque você tá contando justamente, né, a sua visão tipo, de muito dentro, né? O pessoal da internet aí, né? A gente tem aí alguma turma aí que a gente fala no jargão da internet, aquele pessoal quando começou lá, no ano de 2000, ali, 98, o UOL é de 98, o pessoal fala, é a turma que ajudou a puxar fio na internet brasileira, ou seja, que não tinha nada. Quando cheguei era tudo mato, né? Como você chegou, basicamente, você é o cara que ajudou a arejar esse solo ali, né? Para poder cultivar, chegar, né, para usar uma analogia, né? Sim. Da nossa E planta. deixa, Você ajudou ali com a enxada na mão, né, cara? Praticamente, e né? deixa eu fazer justiça, que tem um lugar só que a Visa se demonstrou assim extremamente sensível, competente, comprometida com a sociedade, que é no nível técnico. Então, Tá. há uma distinção muito grande quando a gente fala liderança da Anvisa, que é cargo político, Político, e técnicos da Anvisa, né? Que são sim. pessoas competentes, profissionais de saúde, etc. E foi interessante porque assim, a gente não ia de mãos abanando lá na Entourage, tipo eu e o Caio, dois jovens. A gente ia como consultor, a gente tinha como consultor um ex-presidente da Anvisa, o Dirceu Barbano, Uhum, era nosso uhum. consultor. Então você imagina, ia lá, nós dois, o Era o lado Dirceu, né, alguns político da coisa, investidores. né, que tem que ter. Então, o Dirceu abriu as portas para simplesmente falar: pessoal, escutem essa turma. Assim, independente do que vocês pensem, não precisa autorizar nada, né? Não era uma coisa assim, compra de favor. Pelo contrário, ele falou assim: só pelo menos escuta. E ele falou isso tantas vezes que aí a gente chegou num acordo e os técnicos da Anvisa aceitaram ir para o Canadá com a gente. Isso foi em 2015. Tá, Então tá. você imagina que eu tive a honra de liderar uma missão técnica dos técnicos da Visa, se não me engano foram 4 ou 5 técnicos. Não vou falar aqui os nomes para não errar, mas eu lembro do Tiago Silvério, que foi um cara incrível, que era de controlados, Uhum. não estou lembrando agora de outros nomes, mas pessoas de diversas divisões da Anvisa que foram para a gente com o Canadá para entender como é que planta, como é que extrai, como é que prescreve, quais são os médicos que prescrevem, quais são os pacientes, como é que faz rastreabilidade. Cara, tudo e com um olhar assim, atento e humilde. Naquele momento eu falei, Muito cara, legal. vai para frente. Porque se depender desses caras, vai para frente. E a política, ela só depende da sociedade, é uma questão de tempo. Eventualmente a política se né, solidariza, se sensibiliza. Mas os técnicos Sim. estavam convencidos. E assim, ó, extremamente éticos. Não aceitaram nem jantar com a gente para não parecer que estavam sendo favorecidos, etc. Então, Que sabe, o pessoal sensacional. adora jogar pedra na Anvisa. Eu falei, cara, tem Anvisas e Anvisas, eu já vivi lá dentro, não é justo, sabe? Tem uma parte da Anvisa super séria, super comprometida, mas como qualquer órgão público, né, indicação política tem seus muitos lados, vamos dizer assim. Mas você sabe que eu ouço, né, e, pô, desde 2017 que eu estou pesquisando esse, né, mercado e tal, mais envolvido, 2019, quando eu comecei o blog na Veja, e todas as pessoas, né, sejam os mais antigos, sejam os novos entrantes agora, todos falam bem da Anvisa. Eu acho que a Anvisa, do ponto de vista técnico, como você falou aí, ela é das melhores do mundo, né? Ela está ali em nível, né, técnico, de conhecimento e tal, entre as melhores do mundo. O pessoal é preparado, né? Quer dizer, na pandemia foi a Anvisa que salvou a vida da gente, aprovando as vacinas rapidamente para a gente ter vacina, que foi a primeira, foi a chinesa, né? A tal da Coronavac, lá eu lembro que foi graças aos técnicos da Anvisa, né? Porque se dependesse da política ali, a gente não ia ter vacina, né? Foi Então, enfim. se eu quero contextualizar, porque assim, o pessoal já deve estar jogando pedra, tem gente que já deu soco no monitor quando eu defendi a Visa, e deve ter caído a audiência uns 50%, mais ou menos, né? O que acontece? É que algumas coisas que a gente espera da Anvisa não cabem à Anvisa.
E esse é o ponto nevrálgico. A Anvisa não regula a associação, a Anvisa, eu tenho que tirar HC, eu queria plantar em casa o meu remédio, culpa da Anvisa que eu não tenho o meu remédio. Pô, a Anvisa não tem nada a ver com o que a pessoa faz na casa dela. Né? A Anvisa não sabe, não quer e não se dispõe a regular o terceiro setor. Então tem umas coisas que o pessoal espera da Anvisa que não é a Anvisa. E aí, claro, a gente pode criticar do tipo, porra, mas alguém que tem que assumir essa bronca. É verdade, e ninguém assume. Né? Então o que falta no país? Lei. Né? Mudar a Anvisa a lei, não pode fazer certas coisas. Né? Precisa lei, a gente não tem lei no país. É só RDC da Anvisa. E isso tem um limite. Né? Sim. E agora você vê a decisão do STF e agora o STJ. Vamos aproveitar que a gente está falando de Anvisa, né? Quer dizer, o STJ agora mandou o governo se manifestar, né? Mandou as autoridades se manifestar, seja Congresso, seja... Falou, cara, bota ordem nesse negócio aí. A Anvisa já pediu mais prazo, né? O Ministério, o MAPA não quer se envolver também, né? O MAPA também tá meio que tá lavando as mãos. Isso aqui não sou eu, não sei o que não é. Então acho que está faltando agora, né? Vamos trazer um pouquinho para o presente. Depois eu quero voltar um pouquinho lá na sua outra startup, mas já que a gente está falando de Anvisa, eu acho que a gente pode aproveitar esse gancho para isso. Como é que está agora, né? Você falou, você é um otimista, o Emílio também dizendo que está otimista com as coisas que vão mudar, assim, né? Porque o STJ parece que mandou, não, vocês têm que dizer o que vocês estão fazendo. Querem mais prazo, mas então me prova que você está caminhando para o que eu te pedi, né? Determinando, enfim, né? Que seja regulamentado isso. E como é que você está vendo isso? E aí tem a questão que eu vi recentemente, um manifesto das associações falando que o limite de 0,3%, que é um limite que está se discutindo para poder autorizar o plantio de cannabis industrial, de hemp, né, no Brasil, tem esse limite de 0,3% THC, e as associações disseram, então isso é impossível no nosso clima, com o nosso calor, com o solo, com a insolação, e etc, isso vai ser muito complicado, vai encarecer e tal. Então eu queria que você falasse um pouco desse cenário, não só especificamente sobre o 0,3%, mas sobre, enfim, os próximos passos aí, e pode ser otimista como você tem sido, porque, cara, eu acho que o seu otimismo pagou, né? Porque se você olhar lá para trás, 2003, como está agora, cara, a gente avançou muito também, né? Legal. Esse é um ponto bem polêmico, tá? Eu acho que está avançando. Acho que existem forças contra o cultivo no Brasil, tá? Existem forças contra, assim, não podemos ser ingênuos. São duas forças. A polícia que deve ter receio de uma espécie de legalização de tudo que é comércio ilegal hoje no Brasil, tá? Imagino que não seja nem no âmbito de Anvisa ou MAPA, mas no âmbito de Polícia Federal. Tá? E dois, as farmacêuticas que já têm fornecedores, talvez elas não vejam benefício em homologar novos fornecedores no Brasil, porque o preço já está tão barato, mesmo vindo dos Estados Unidos ou da Colômbia, que eu sou cético. Não vou dizer que não haverá benefício, porque eu admito minha ignorância aqui no aspecto, vamos dizer, agronômico e da planta, etc. Então não vou falar de coisa que eu não sou especialista, né? Mas eu suspeito que possa não ter grandes benefícios que justifiquem, tá? Para o preço de farmacêutica. Se o pessoal quer plantar, quer ter diversidade, né, de planta, de variedade, de genética, tem uma série de motivos de por que plantar no Brasil. Inclusive a tal da autonomia, né, por que a gente tem que depender de um outro país, etc. Eu acho que todos esses argumentos são válidos. No argumento puramente econômico, né, talvez não haja tanto benefício assim, mas eu posso estar errado, tá? Então não vou cravar isso como eu já ouvi as duas coisas, dizendo que o IFE é muito barato, que, né, os grandes medicamentos genéricos que a gente compra no Brasil aí, para dor de cabeça, para essas coisas, né, para várias outras coisas, vem com o IFA da Índia, né, que se especializou em produzir insumo farmacêutico ativo a preço muito barato, né, e exporta para o mundo inteiro, né, ali do Sudeste Asiático, né, Índia mais Sudeste Asiático ali. Então eu também já ouvi essa conversa, né, mas eu acho que independente disso, e aí trazendo o lado cientista de novo, você está falando de genéticas, de outras variedades, para pesquisa seria muito positivo, né? Da gente ter material para pesquisa aqui, né? Para pesquisa, para acesso, para evitar os malucos, tipo esse aí do Trump, dar um tarifaço. A regulamentação internacional pode mudar, gente. A Colômbia está mudando para a direita, né? De repente, que eu falo, a Colômbia não exporta mais maconha, acabou. Pode acontecer. Então, a dependência do Brasil em relação aos países estrangeiros, eu acho que ela é ruim, né? Eu sou um cara assim a favor do livre comércio nesse aspecto, né? Acho que o mundo já está globalizado, etc. Mas o Brasil tem que ser competitivo. Então, eu acho que o nosso país deve lutar pelo cultivo, pela competitividade e por garantir que esse mercado exista independente dos outros. Essa é a minha visão, tá? Então, óbvio, eu sou a favor, sim,
de que tenha cultivo no Brasil, mas por esses motivos. E aí, falando do 0,3%, né, o que eu conheço nesse âmbito? Vou contar uma historinha muito interessante. Eu já tive envolvido em duas coisas, acho que pouca gente sabe, assim, porque eu já atuei nos bastidores de algumas outras mudanças que aconteceram no Brasil. Mas a primeira liminar para cultivo de cânhamo que foi concedida no Brasil, eu e um outro amigão meu, o agrônomo Lorenzo Rolim, que estávamos por trás como pareceristas técnicos, né? E além disso, também a primeira entrada de insumo de CBD para farmácia de manipulação. Essa eu também, também duas plaquei. coisas. Essa tem seu nomezinho lá na história. Tem lá. Quem contar a história vai ter que me mencionar. E aí eu quero mencionar a experiência do Lorenzo, que eu conheço, que foi super interessante, porque a gente ganhou essa liminar e, infelizmente, a Anvisa acionou um desembargador depois da liminar concedida para caçar. Parece que, assim, acho que o Siddhartha fala assim, pô, parece que é plutônio o negócio, né? Cânhamo é plutônio, não pode fazer, é o capeta, sei lá, qualquer coisa assim. E aí caçaram essa liminar, e o grupo de investidores que estava apoiando o Lorenzo, etc., falou assim, tá bom, vamos fazer no Paraguai. E aí o Lorenzo chegou a plantar milhares de hectares de cânhamo no Paraguai. Você está entendendo? Eu lembro disso, acho que eu entrevistei ele nessa época, que ele estava como presidente, né, da Associação Latino-Americana de Cânhamo, né? Laira, exatamente. Isso. E aí a gente brinca, né, que tipo, não tem cânhamo no Brasil, mas o presidente da Laira é um brasileiro. Aí eu falo que é a Associação Lorenzo-Americana, né, porque ele que fundou ele que uma planta de cânhamo. E ele que bate no peito e foi atrás e brigou pra caramba e teve que ir pro Paraguai, né, cara? O que é uma loucura, né? Lorenzo Latino-Americana, muito Associação bom. Lorenzo-Americana de Cânhamo Industrial. E aí, mas o que aconteceu? Esse cara foi muito corajoso, eu admiro muito ele. Também foi parte da entourage, né? E aí, o que aconteceu? Ele importou semente de cânhamo do mundo inteiro, literalmente do mundo inteiro. Na época ele me falou uma coisa que eu não sabia. Ele falou, cara, o cânhamo na França, super legal, não sei o quê. E trouxe da China, e trouxe de tudo quanto é lugar. E aí plantou no Paraguai. Uma coisa básica de agronomia, né? Você tem que domesticar as variedades. Eu já vou chegar no 0,3%. Você vai entender perfeitamente. Tá. E aí os caras plantaram em pequena escala várias, né, plantas de cânhamo, etc. Falou, legal, selecionei as que cresceram mais rápido, vamos com as chinesas. E aí começaram a plantar hectares desse negócio. Bicho, ela cresceu tão rápido e tão grossa que chegava a entortar as máquinas e tiveram dificuldade para cortar essas plantas depois, com a intenção de fibra e semente. O que quer dizer é que a domesticação de uma variedade estrangeira de uma planta é imponderável. E aconteceu isso que o pessoal está falando. Ela cresce muito mais nos trópicos, né? Ou no Equador, principalmente Paraguai, super quente, né? Que seria a altura aí talvez do Nordeste brasileiro, ali, não sei, do Minas para o Nordeste. Ela cresce muito rápido, o fenótipo é completamente diferente. Você não tem como pegar uma planta lá do Canadá, do raio que o parta, lá dos Himalaia, e garantir que ela vai crescer da mesma forma aqui. Não vai. É mais fácil apostar que não vai do que vai, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Eu não sou um grande especialista, mas o pessoal fala assim, que o cânhamo passa facilmente de 0,3%, por isso que alguns países têm o limite de 1%. E a minha visão, como alguém que já trabalhou com extração, né, a gente tinha um projeto de extração ali na Unicamp, na época da entourage, é que o seguinte, cara, tanto faz, quando você extrair, esse negócio vai concentrar e o 0,3% é uma balela, é só para inglês ver. Ou você tira tudo, marcar. Né? E você pode botar mais, né, para dentro. É 0,3, mas você bota dentro e você concentra ele mais em qualquer solução que você quiser, né? Você consegue concentrar. Normalmente, né? Você só vai precisar de mais matéria-prima, mas você vai conseguir mais quantidade, né? É óbvio. Normalmente se concentra pelo menos 10 vezes. Então, assim, não existe extrato a 0,3%, a não ser que o cara dilua o extrato depois para agradar o regulador. Então, assim, eles estão só fazendo copy-paste de uma regulamentação antiga que já não deu certo nos Estados Unidos e cheia de brecha. Podia ser melhor que isso. Entendi. Perfeito. Não, faz todo sentido. A gente está, enfim, caminhando aí para os 15 minutos finais, mas eu queria que você falasse, depois que você saiu lá no Entourage, eu queria que você falasse da própria, né, que foi quando a gente se conheceu, né, desse negócio. E porque eu quero que você conte essa história, porque é uma coisa que enfim, sempre que eu falo que eu trabalho com cannabis e tal, que eu tenho essa minha frente aqui de atuação como jornalista e tal, eu falo, pô, mas maconha é um negócio que para mim não bate bem, nunca consegui, nunca foi legal, blá, 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 blá.
E eu acho que conta um pouquinho o que é a própria, porque eu acho que é a coisa do mapeamento genético, né, da pessoa e tal, para uma medicina individualizada, né, e tal, ou seja, não é, você usa o remédio na dose ideal para aquela pessoa e é totalmente individual, né, era essa a ideia, né, se eu estou bem lembrado. Sim, sim. Realmente foi uma empresa bastante marcante assim na minha carreira. Ela surgiu em Portugal, isso é uma curiosidade também, porque na época eu saí da Entourage em 2018, né, final de 2018. E aí eu tive 2 anos de non-compete, honrei o non-compete, né, que eu acho que é uma coisa ética, e fui para Claro. Portugal. E aí ela nasceu como uma empresa de diagnóstico que tinha a intenção de fazer um certo mapeamento do sistema endocannabinoide, mas principalmente com foco em otimização da dose de cannabis, né? Perfeito. Qual que era a minha expectativa, tá? Quando eu montei esse painel farmacogenético, né? Que é como a gente chama, que é assim, mapear, vou tentar falar em português, assim, tentar usar um pouco o termo técnico, né? Mas a gente mapeia as variações genéticas de cada indivíduo que faz com que a resposta ao tratamento seja única, né? Então, se cada pessoa reage de uma maneira e tem uma genética por trás disso. Então a ideia é, vamos mapear essa genética, quem sabe a gente consegue predizer se esse indivíduo precisa de uma dose baixa, se ele precisa de uma dose alta, se ele pode tomar THC ou tem risco de ter algum efeito adverso, né? Então esse tipo de coisa. E isso ajudou a ser uma ferramenta de entendimento da biologia para o médico, ajudou a ser uma ferramenta de confiança na relação entre médico e paciente, o que é super legal, porque os pacientes que tinham mais resistência se sentiam mais confiantes, mais seguros. Serviu como uma ferramenta de segurança para os médicos que estavam começando a prescrever, né? Os mais antigos falam, não, eu já conheço, eu sei, eu consigo titular, começo baixinho, vou aumentando, se o cara apresenta um efeito adverso eu mudo. O cara que tem mais traquejo não sentia que tinha muita necessidade, mas para os que estavam começando, médicos e pacientes, foi muito legal. E aí, a minha principal expectativa era o seguinte, vamos parar de demonizar o THC, dá sim para fazer um manejo terapêutico responsável com THC. Aliás, a experiência médica com THC no exterior é maior do que com CBD. O primeiro produto com THC é muito anterior ao do CBD, mas pouca gente fala disso, né? Mas isso acho que por si só dá um outro podcast, né? Mas aí a minha expectativa era o seguinte, vamos identificar as pessoas que estão sob risco de THC e vamos dizer para o médico, olha, para esse paciente aqui, pode usar THC à vontade. Para esse paciente, seja conservador. Para esse outro, não use. Sabe para quantas pessoas isso foi relevante? Para um número muito, mas muito menor do que eu imaginava. Coisa assim de uns 2%. Tinham algum risco com THC. Com THC, ou seja, ainda o risco baixo. Super. Assim, não, 2% da população tinha algum risco. Dentro desses, ainda tinha os de risco baixo, né? Então, assim, THC não é relevante para a maioria das pessoas. Tem gente que é sensível. Eu, por acaso, sou um cara meio sensível a THC, é curioso. Né, já tive meus problemas de ansiedade, de ficar meio estranho. Eu sou um cara que fumo bem pouco, diferente de outras épocas da vida. Mas o que foi muito relevante para a época da própria? Muita gente, mas muita gente tem tolerância ao CBD. O que isso quer dizer? Precisa de dose mais alta de CBD para observar efeito. E aí eu respondi aquela resposta, né, aquela pergunta do médico que falava assim, olha, parece que o CBD não funciona para todo mundo. E isso foi muito legal, porque os caras chegavam com gente que o CBD não funcionava, a gente media e os pacientes tinham um metabolismo acelerado de CBD e falavam, doutor, aumenta a dose, passa de 100 miligramas, vai para 150. E é uma polêmica muito, muito grande isso. Você tem uma dicotomia. A prática da maior parte das pessoas, maior parte dos médicos, preconiza doses de 50 miligramas para baixo, vamos dizer assim, 50, 60, 40, 20. E quando você vai ver literatura científica, tem gente que chega a 300, 500, 600 miligramas. Por quê? Porque quando você vai fazer um estudo científico, você quer que a média seja diferente do grupo controle. Então, todo mundo precisa ter efeito, né? No nível individual, é muito diferente. A maioria das pessoas reage à dose baixa e um terço, um quinto, talvez, precisa de doses muito altas. Então, já quero responder isso para dizer, primeiro, a importância de uma terapia individualizada, a importância desse painel genético, que foi muito legal, e para me defender do pessoal que está metendo o pau, que eu fiz dois posts sobre dano hepático de CBD, e o pessoal fala, mas ninguém usa essas doses, é um absurdo, é dose que não existe. Existe nesses casos, né? Existem casos
neurológicos que precisam de dose alta. Entendi, entendi. Cara, para terminar aqui, Fabrício, eu queria falar um pouco mais de futuro também. Aí você falou do médico, né? Acho que essa experiência da própria foi muito legal, porque eu acho que ela ajudou também a convencer muito o médico, né? E aí, né, pegando também seu lado aí cientista, né? E lembrando lá da dificuldade com pesquisa e tal, e eu ouço de muitos médicos, né, justamente cobrando a sua turma aí da academia. Não, mas não tem teste padrão ouro, não tem os double blind com, né, com não sei o quê, com grupo de controle e tal, papapá, aquela coisa técnica toda da indústria farmacêutica que é exigido. E eu me lembro, e aí queria que você me refrescasse a memória, eu me lembro que havia uma determinação que a própria indústria, né, as empresas que hoje estão com remédio licenciado pela Anvisa em farmácia deveriam fazer, acho que no prazo de 3 ou 5 anos, pesquisas aí extensas e tal para mostrar, para poder manter aquele produto na prateleira, né? Como é que está isso agora, Fabrício? E qual é o papel, eu acho que dessas pesquisas em convencer mais médicos? Eu também ouço muito médicos dizer, mas isso aí não tem evidência, mas eu não estou convencido porque me falta evidência. Bom, claro que falta evidência porque era proibido pesquisar, né? Agora você acabou de nos contar, então obviamente não vai ter, era uma coisa clandestina, como você não contou aí. Então como é que a gente está resolvendo essa equação e em que ponto a gente está dessa conversa? Bom, primeiro você já matou a charada, né? Assim, é um pouco o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Não pode pesquisar, então não tem evidência, então não confio. Então esse ciclo ele existiu por muito tempo, inclusive nos Estados Unidos, sabia? O FDA tem muita dificuldade para autorizar pesquisa com cannabis. Muito louco. Um país que é regulamentado, quando você vai fazer pesquisa, eles não autorizam, é cheio de história. Enfim. Porque a FDA não é estadual, né? Porque é federal e não é estadual, é ilegal. Quer dizer, se fosse talvez uma pesquisa na Califórnia ou nos 20 estados, sei lá, que estão legalizados, talvez fosse mais fácil, mas a autorização tem que ser federal, né? Entendi. Exatamente, exatamente. Então, assim, o médico que diz não tem evidência, ele está falando isso. Não tem estudo do jeito que eu quero, né? Falando em português. Eu queria estudo assim, que ele foi educado pela indústria farmacêutica, que só esse estudo que vale. Que né? servia, basicamente isso. Claro. Vamos falar bom português, né? Mas assim, eu costumava dizer que o primeiro estudo de epilepsia mostrando que CBD, né, o estudo controlado, randomizado, padrão ouro para epilepsia já fazia 30 anos e tinha sido publicado com participação de um brasileiro, que era o professor Carlini. Só que já faz 10 anos, então agora eu tenho que falar que já faz 40 anos. Se um médico neurologista hoje me disser que falta evidência, falar assim, olha, 40 anos atrás já aconteceu isso. Depois disso já deve ter mais uns 15, tá? Pelo menos. Então, assim, o médico que fala isso hoje está assumindo ignorância. O médico que fala isso hoje está assumindo ignorância, tá? Ele pode dizer assim, para ansiedade a evidência não é conclusiva. Beleza. Para dor é só certo tipo de dor. Beleza. Serve mais como paliativo. Se quiser discutir isso, a gente discute, né? Mas, assim, existem revisões, existem avaliações técnicas extensas mostrando que esse negócio serve para mais de 10, 20 patologias, né? De onde é que vem isso? Vem de relato de outros médicos, vem de relato de paciente. Aí, eventualmente, você tem um estudo observacional. Aí, eventualmente, alguém é corajoso o suficiente para patrocinar um estudo randomizado, controlado. A coisa leva tempo, né? Sim. E, assim, esses médicos que falam que não tem evidência têm que se juntar na mesma mesa redonda com os outros médicos que estão tratando, e eles são brancos que se entendam, como diz o pessoal, no colarinho branco. Se entendo, meu amigo. O teu colega aqui do lado está falando, ouve. Porra, não, e as histórias dos pacientes, né? Quer dizer, acho que evidência clínica é inegável, né? Isso não tem como, né? Imagina que uma mãe jamais vai dizer que uma filha, se um filho seu melhorou, se não for verdade, né? Imagina, né? O que acontece, Ricardo, é que é o seguinte, pela primeira vez na história, a gente está vendo o desenvolvimento farmacêutico acontecendo ao contrário. As pessoas primeiro tiveram acesso ao tratamento, tiveram que convencer os médicos de que aquilo é uma realidade, e depois a indústria está se adaptando. Isso nunca aconteceu, é a primeira vez na história. Fora, obviamente, os relatos etnofarmacológicos, a coisa que vem de conhecimento indígena, etc. Mas em larga escala, é a primeira escola, é a primeira vez, e assim, é uma categoria de medicamento. Se a gente fosse falar do ponto de vista farmacológico, tá? Né, as pessoas gostam de classificar, é um antidepressivo, não, mas a cannabis também reduz a dor, então é um analgésico, mas ela reduz a ansiedade, então é um ansiolítico. Elas têm até dificuldade de classificar. Sabe por quê? Porque, na verdade, ela é um medicamento, uma intervenção pró-homeostase, e não existe nenhuma outra que faz isso. É uma classe por si só. E eu acho que, fazendo um fast forward em 50 anos, é assim que ela vai ser reconhecida.
Entendi, porque ela age em todos Ela age os tecidos, no né? Ela equilíbrio. tem no equilíbrio, Ela age né, no equilíbrio do do corpo. organismo. Perfeito, Desculpa, perfeito, eu falei perfeito. homeostase como se todo mundo tivesse a obrigação Não, não, de saber o eu que até é, né? conheço, mas eu só quis traduzir para a turma aqui. Fabrício, eu vou aproveitar aqui, cara, para te agradecer mais uma vez. Assim, pô, eu sempre que converso com você, eu aprendo muito, vários insights interessantíssimos. A gente poderia ficar aqui horas e horas. Ó, você é um dos meus primeiros convidados, é uma honra ter tido, né, a sua presença aqui, o seu conhecimento, as suas histórias. Pô, eu acho que todo mundo aqui acho que gostou muito. A gente vai manter, né, esse programa no ar, a gente vai fazer uns cortes e tal. E você, eu quero te convidar aí, a casa é sua. Quando tiver novidade, me liga, me manda uma mensagem, a gente volta a conversar. Você já aprendeu o caminho aqui, tamo... enfim, eu quero ver se eu te faço uma visita em Floripa em breve aí também. Você, quando estiver em São Paulo, né, que eu fico por aqui, quando estiver por aqui, ver se a gente se encontra aí para continuar a conversa. E, enfim, mais uma vez aí te agradeço muito, de novo, uma honra ter você aqui. Muitíssimo obrigado e deixar aqui para suas considerações finais aqui para nossa turma aqui que está nos acompanhando. Valeu, Ricardo. Pô, sempre um prazer. Também sou seu fã. Gosto muito de todo o bate-papo nosso. Acho que a gente conseguiu misturar um pouquinho de história, falar de futurologia, falar de coisa que interessa, né? Desejo, primeiro, muita sorte e sucesso à Rádio Hemp como um todo. Eu vi essa iniciativa, né, nascendo. Conheço o Igor, né, de muito antes Sim. disso. Acho incrível a iniciativa. E particularmente acho que você é um cara super capacitado para unir business e cannabis e falar disso primeiro sem preconceito, sem viés, sem a mão suja do dinheiro, né? O pessoal tem muito preconceito quando fala de negócio, acha que tem um viés, que é controverso. Cara, a cannabis ela transforma a sociedade também a partir ou através das empresas que são geradas, né? Sim. Gerando emprego, gerando impacto, viabilizando Conhecimento, essa escala, acesso, conhecimento. Então, conhecimento. Tudo acho isso. que é Obrigado. incrível e você é um dos grandes fomentadores disso no Brasil. Fico muito Pô, feliz de ter sido uma honra. convidado aqui e pode me convidar a hora que quiser, que eu vou sempre aparecer. Oh, maravilha, cara, maravilha. Obrigado pelas palavras aí. Realmente a gente tenta aqui fazer exatamente isso, né? Como jornalista, eu acho que tem essa prerrogativa de dar informação ali sem viés e tentar fazer ali, né, que as pessoas que estão nos ouvindo, me lendo lá na Veja no passado, entender um pouquinho mais sem preconceito e ajudar aí quem precisa ter acesso a esse medicamento e, quem sabe, né, outros usos aí que virão pela frente. Fabrício, mais uma vez, muito obrigado. Turma, salve, salve, boa noite. Muito obrigado. Esse foi Fabrício Pamplona, que um mestre de todos nós aqui, pioneiro, e aqui eu agradeço muito. Semana que vem a gente volta às 7 horas com mais um Cannabis aí, sua dose semanal de informações e debates sobre a cannabis no Brasil e no mundo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Fabrício. Obrigado. Valeu, boa noite. Rádio Hemp.